Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Neste domingão, dia 20 de julho de 2025, 11 horas da manhã, Porto Alegre gelado, tivemos Internacional e Ceará. Internacional vem de uma vitória em cima do Vitória por 1-0, mas é 3 pontos. E a situação que o Internacional se encontrava quando parou para o Mundial era muito complicada. Então, não jogou bem. Irmão, o que o Internacional precisa é fazer 3 pontos. Então, é o que aconteceu. Internacional jogar bonito, jogar feio, pô, parceiro, tanto faz, tanto fez. O Internacional precisa de ponto. Mas estamos pensando no jogo contra o Flamengo. Esquece o Flamengo. É o Campeonato Brasileiro. Tem que pensar em fazer ponto, irmão. Tem que pensar em fazer ponto. Porque se não fizer ponto, vai chegar no jogo contra o Flamengo, numa merda no Campeonato Brasileiro, como é que faz? Aí vai dar prioridade, vai abandonar o brasileiro para dar prioridade a esse jogo. Complicado, né? Então tem que fazer ponto. O Internacional fez o pontinho, 3 pontos lá contra o Vitória. Já o Ceará jogou um time muito competitivo do Ceará, a gente tem que sempre lembrar disso. Bem treinado, tá? Jogou contra o Corinthians num jogo ruim, jogou em casa, jogo ruim, com alguns desfalques, o Corinthians também com algum desfalque. O Corinthians é aquela zona que a gente já conhece há anos, né? Principalmente nos últimos aí, uma bagunça generalizada. E o Ceará perdeu para esse Corinthians de 1-0. Ficou muito frustrado e veio para o jogo aí contra o Internacional. Se enfrentaram e o placar, a grande maioria já sabe, 1-0 Internacional. Mais 1-0 pro Internacional. Irmão, são 6 pontos. São 6 pontos. De 1-0 em 1-0, a gente já teve time sendo campeão. O próprio Corinthians. Não goleava ninguém, era 1-0, 1-0, 1-0 apertado e foi campeão. É sempre assim? Não. Foi exceção, mas acontece. Mas o mais importante para o Inter nesse momento do Campeonato Brasileiro não é pensar em título, é pensar em ser a parte de baixo da tabela. Então, o Inter vence o Ceará, mas olha para você ver a situação como é que o Inter estava. O Inter tem 2 vitórias, o Ceará 2 derrotas, e se eu não estiver enganado, o Ceará ainda está na frente do Internacional. Para ver a situação do Internacional, como jogar bem, jogar mal, tanto faz, tanto fez. O Inter tinha que fazer 3 pontos. E isso aconteceu. O Internacional venceu o Ceará por 1-0, o gol do Alan Patrick no primeiro tempo. E a gente vai falar rapidamente sobre isso. Se foi justo, se não foi justo, como é que foi o jogo, classificação e próximo confronto de cada um. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Inter, que está feliz com mais 3 pontos, e você, meu amigo torcedor do Ceará, que está triste, bolado, preocupado, 2 derrotas na sequência, mas o Ceará, vou repetir, não pode baixar a bola, não pode baixar a cabeça. O Ceará tem um time muito competitivo, tá? E bem organizado. Lógico, vai falhar, tem jogadores em nível técnico de vez em quando atrapalha um pouco, mas, porra, isso na maioria dos times tem. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube membro do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com seu frango todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Pegar aqui. Vamos aqui logo para a classificação. A classificação do campeonato é a seguinte. Eu estou gravando aqui um pouco mais tarde, né? Porque eu estou improvisando um pouco. Com a vitória, o Internacional
está na 12ª colocação com 17 pontos. Um ponto atrás do Ceará, é o que eu falei. Para ver como é que a situação do Internacional era ruim, como a situação do Ceará era ruim, do Internacional era ruim, que mesmo com 2 vitórias ainda não passou o Ceará. Ainda não passou o Ceará. Então o Ceará é o 11º com 18, o Internacional é o 12º com 17. É óbvio que atrás dos dois tem aí times que, deixa eu ver aqui, São Paulo já jogou, ganhou, o Vitória, se não estiver enganado, está jogando nesse momento, tem Vasco, mas eu acho que o Ceará e o Internacional não perdem essas posições. Acho que o Internacional, deixa eu dar uma olhada aqui só nos jogos que teremos esse domingo. Deixa eu ver aqui. Palmeiras e Atlético Mineiro, eles estão na frente. Flamengo e Fluminense estão na frente também. Ou seja, os times que estão atrás não tem problema nenhum, porque os times estão à frente. Estão na frente. Tem até times que estão atrás, como o Vitória e o Juventude, mas não passa nem Ceará nem Internacional. Então, nessa 15ª rodada, Ceará termina na 11ª colocação e o Internacional na 12ª. Na próxima rodada, na rodada de número 16, o Ceará enfrenta o Mirassol em casa, o Mirassol que está muito bem no Campeonato Brasileiro, não desdém do Mirassol, está muito bem no Campeonato Brasileiro. E o Internacional joga na Vila contra o Santos. Jogar na Vila é sempre bem complicado. Você vê que na Vila o Santos é um, né? E fora é outro, né? Então é um jogo bem complicado para o Internacional contra o Santos na Vila, Santos de Neymar. Bom, será que vai ter Neymar? A gente ainda não sabe, mas é o Santos de Neymar na Vila. Bom, vamos aqui para o jogo, cara. O placar foi justo. Pode fazer uma análise rápida. Primeiro tempo, um jogo bem movimentado, com chances de ambos os lados, mas o Internacional um pouco melhor. O Internacional aproveitando bem o lado direito, jogando muito pelo lado direito. O Ceará estava encontrando dificuldades para marcação. O Internacional estava conseguindo espaçar o sistema defensivo do Ceará. Então, o Ceará não é que estava jogando mal, mas na parte defensiva o Ceará estava dando muito espaço. O Internacional estava aproveitando. O Internacional começou melhor, depois o Ceará deu uma equilibrada, depois o Internacional de novo começou a ficar melhor e aí começou a colocar mais pressão, criar mais oportunidades, e aí começou a ficar muito maduro o gol do Internacional, até que saiu o gol com o Alan Patrick fazendo uma boa partida, faz ali o gol aos 23 minutos. Né? A partir daí, o Ceará se perde um pouquinho, se desencontra, o Internacional continua dominando o jogo, mas depois do gol, depois de uns 5 minutos após o gol, o jogo começa a ficar meio picotado. Literalmente foi uma tática do Internacional. Picotar o jogo para tirar velocidade. Nitidamente foi isso. E, apesar de ser um time bem treinado, o Ceará estava encontrando dificuldades porque estava errando muito passe. Tomadas de decisões fáceis, mas estava ficando equivocados. Então, tivemos no primeiro tempo onde o Internacional, na minha opinião, foi melhor, superou o Ceará, fez o gol, mas o Ceará não é que fez uma partida ruim, tá? Mas se o Ceará tivesse se organizado melhor defensivamente, talvez não tivesse tomado gol, porque o Ceará deu muito espaço no primeiro tempo.
mas não fez uma partida ruim. E aí vai para o segundo tempo. Segundo tempo, a partida começa muito travada, né? E aí é minha opinião. Travado por causa do Inter. Só que o Ceará voltou com vontade, né? Tentando abrir mais o jogo, tentando empatar, tentando fazer, né? Esbarravam o Ceará de vez em quando na ansiedade, na falta de qualidade de alguns jogadores, na precipitação de alguns jogadores, e o Internacional tentando segurar o jogo e tentando sair no contra-ataque. E aí o Internacional começa a mudar, o time do Internacional, que já não vinha fazendo um bom segundo tempo, trava. O segundo tempo do Internacional foi fraco, abaixo. O Ceará cresce. Se o Ceará, nesse jogo, não é critério de organização, é critério de calma, critério lógico, de qualidade de refino de alguns jogadores, daria para o Ceará ter empatado, porque o segundo tempo do Ceará foi superior ao Internacional. O Ceará criou oportunidades, deu pressão, ficou mais com a bola. E aí a gente pega aqui os números. O Internacional deu 9 chutes, o Ceará deu 12. O Internacional deu 5 chutes em direção ao gol, o Ceará deu 6. Ou seja, 50% dos chutes do Ceará foram no gol. O Ceará teve mais posse de bola. Isso tudo que eu estou falando foi por causa do segundo tempo. Segundo tempo, o Ceará foi melhor. O Ceará foi dominante no segundo tempo. E aí teve 87% de acerto de passes. O Ceará não fez muita falta. E aí o Ceará fez 6 faltas no jogo todo. Isso aí tem a ver mais com o primeiro tempo, que o Ceará não conseguiu marcar o Internacional. Porque no segundo tempo o Ceará ficou mais com a bola para atacar. E as faltas que o Ceará, porventura, fizesse, era muito por causa de algum contra-ataque do Inter. Não por marcação, porque o Inter estava sufocando. Negativo, impedimentos 4, 5, escanteio 7 para um lado, 5 para o outro. Então você pega aqui os números, ao final do jogo, ficaram a favor do Ceará. Em chutes, posse de bola. Mas por quê? Porque no segundo tempo o Internacional estava rezando para o jogo acabar. E o Ceará indo para cima, sabia o que tinha que fazer com a bola. O Ceará sabia, você percebia que é um time bem treinado, que sabia o que tinha que fazer com a bola, mas as execuções e as tomadas de decisões do Ceará atrapalharam. Atrapalharam, porque senão talvez o Ceará pudesse, quem sabe, até ter empatado esse jogo. Então, cara, foi um primeiro tempo onde o Internacional foi um pouco melhor, né? Criou mais, criou chance, fez o gol. O Ceará no segundo tempo foi melhor, mas não conseguiu fazer o gol. Então, não tem como não falar que não foi justo. Agora, foi um jogo bem parelho. Foi um jogo bem parelho. Foi um jogo bem jogado? Não, não foi um ótimo jogo. Foi um bom jogo? Teve momentos de bom jogo. No segundo tempo, se não é o Ceará, o jogo seria horroroso, porque o Internacional não jogou nada. Isso é preocupante para o Internacional. Mas, irmão, o Internacional está pensando, nesse momento, tem que pensar sobre o Campeonato Brasileiro em fazer pontos. Né? Então, cara, valeu para o Internacional a vitória. Os 3 pontos do primeiro tempo. E valeu para o Ceará o segundo tempo. Mas faltou o Ceará, como eu falei, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de precisão, um pouquinho mais de certeza na tomada de decisão e um pouquinho de qualidade de alguns jogadores. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!